Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas, muito obrigado. E, bom, o assunto é a taxação das blusinhas. O governo diz que não vai vetar, mas também não quer ser o autor da ideia, né? Esse tem sido um problema desde o início desse debate, né, Sardenberg, porque torna confuso você entender quais são os interesses e o que o governo quer a respeito e o que pensa de uma maneira estrutural do problema, porque o Lula disse que a tendência dele era vetar quando isso veio à baila, quando surgiu a possibilidade de que essa taxação fosse acrescentada no projeto do Mover como um corpo estranho a ele. E aí depois ele falou, não, mas também posso negociar. Desde então ele se encontrou pelo menos 2 vezes com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que virou o grande embaixador da reivindicação tanto do setor varejista quanto do industrial pela taxação das compras de importados até $50. E aí se fez um silêncio, né, no executivo. O Haddad não falou mais a respeito, o Lula não falou mais nada. O próprio Padilha, que é o articulador político, não deu nenhuma diretriz em on a esse respeito, e nem o vice Geraldo Alckmin, que era também um defensor da taxação no início do governo, falou publicamente a respeito. Mas os líderes lá na Câmara e agora no Senado trabalham... Acho que nós tivemos uma breve interrupção aqui da Vera, porque eu acho que fizeram uma ligação para ela. Então a gente vai... Só aguardar para ver aqui o retorno da Vera Magalhães. Voltou. E aí estava falando um pouco... Desculpem. Imagina, da ampliação e aí caiu. Pois é, e pior que foi um desses telemarketings que me derrubou, não foi nenhuma fonte dessa vez, então nem essa desculpa eu tenho. E aí os líderes começaram a trabalhar meio discretamente pela aprovação da taxação de 20% dessas compras, que foi o acordo a que se chegou. E hoje eu conversei com representantes do setor varejista, conversei também com senadores, que me garantem que tem um acordo de mérito para que o Lula não vete. Então ele falou a primeira parte que ele estava disposto a vetar, mas que podia negociar, e depois não falou a continuação da conversa, que ele entendeu e que então, portanto, não vetará. Por quê? Porque fica todo mundo muito sensível às redes sociais, a esse escrutínio aí das redes de que isso é impopular, sendo que o setor varejista me apresentou uma série de pesquisas que mostram que a maior parte do público que compra nesses sites importados e que compra produtos principalmente de vestuário e tal, é pessoas de classe média e média alta, não é pobre, não é pessoa de classe baixa, é classe média e média alta. 41% das compras nesse site são desse público, dessa faixa de renda. Então é um debate que é possível ser feito. Olha, é muito mais barato, mas não gera emprego no país, mas quebra a indústria nacional, quebra os varejistas nacionais e principalmente os pequenos, aquela lojinha, aquele comércio de roupa ali pequeno que não tem como competir no preço porque paga tributo aqui dentro e paga tributo também sobre folha de salário, etc, etc. Então é o governo se omitindo de fazer o debate macro, o debate amplo, o debate de mérito, e ali meio nas franjas defendendo o projeto que vai resultar em mais arrecadação. Portanto, uma atitude que na coluna de hoje no Globo eu chamei de uma atitude de governo fraco, porque governo forte, quando tem maioria no Congresso, quando tem maioria na sociedade, lidera os grandes debates e não fica se aproveitando ali de marés para surfar meio escondido, meio pegar uma carona, como é o que o governo está fazendo nesse caso da taxação das compras de importados. Agora, Vera, teve um assunto que deixaram de lado, né? O próprio presidente Lula levantou a questão e agora eles estão, digamos assim, estrategicamente deixando de lado. Que aquela história é o seguinte, mas quem viaja para o exterior, que são os mais ricos, quando vem e volta podendo comprar até $1.000, $1.000
nos preços internacionais sem pagar imposto, né? Você pode comprar um laptop da Apple por $980 e traz aqui sem imposto nenhum, né? Exatamente, mas essas compras de pequenos valores, aí, as blusinhas e afins, muitas vezes você compra coisas que são bem mais caras e mais volumosas, só que você usa isso como um subterfúgio para comprar fracionado, você compra, faz uma compra grande e vem em vários pacotes para não parecer, então também tem uma série de burlas. Agora, não é porque tem uma situação que é de desequilíbrio tributário de um lado que você vai perpetuar outra que é usada, inclusive, para fraudes e para esse tipo de burla, de outro. Eu acho que tem que ter um olhar sobre todas essas questões e aí, eventualmente, até taxar mais as compras no exterior, enfim, desde que o governo entenda que isso é justo e é válido. Mas, de fato, da maneira como está indiscriminado o processo de compra nesses sites sem nenhum tipo de preço, é impossível para a indústria brasileira competir. Impossível para os grupos de varejo, mesmo os que operam online, os grandes, competirem com esses preços. Então, tem aí algo que tem que ser equacionado, porque diz respeito ao interesse de você criar empregos no Brasil, fazer a economia crescer, dinamizar, inclusive a arrecadação de tributos aqui. Então, eu acho que tem que ter uma discussão tributária mais ampla, mas uma coisa não pode ser usada de desculpa para perpetuar a outra, né? E também ninguém fala da competitividade da indústria local, né? Que é baixa. Que também cabe ser aí... tão protegida. Mas aí a gente fica em dúvida daquele dilema de Tostines. É baixa por ser tão protegida? Sim, mas também é baixa porque ela já está em desigualdade enorme de condições. Em relação à indústria têxtil, a China é um grande polo, tem muita capacidade ali de exportar os seus produtos, de impor a sua agenda Vera, a outros países do mundo. Tá certo, mas o que está acontecendo é que, no final das contas, a gente chega à conclusão de que o consumidor brasileiro tem que pagar mais caro para sustentar uma indústria e um varejo. Bom, no fim das contas vai ser isso, mas... Por outro lado, também tem a indústria e o varejo, são setores da economia, não mas são... é que o objetivo devia ser Mas outro. é que aí não se está pedindo proteção, se está pedindo igualdade de condições. Podia ser igualdade de condições. Grande. Podia reduzir o imposto do varejo, né? Podia, mas aí o país aguenta, sem aumentar a carga tributária para outros setores, tendo que fazer frente... Corta gasto. Tem que cortar gasto, sim. É um longo ciclo. Mas que as condições são desiguais, elas são. O que está acontecendo é que a gente está lidando com consequências da consequência da consequência e ninguém está mexendo na questão essencial, né? Verdade. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Até hoje à tarde. Até hoje à tarde. Até às 6 horas, Viva Voz, o outro Viva Voz. Outro Viva Voz. Vera Magalhães, com mais tempo, inclusive. Obrigado, Vera. Tchau, gente. Até mais.